Olá, mais uma vez estamos aqui. Hoje nós vamos falar sobre o uso das aspas, né? Nós vamos falar então como ela é utilizada, ela é pedida, ela é abordada nos vestibulares. E nós vamos analisar então o vestibular da UFT 2019. O conteúdo foi uso das aspas. Na determinada questão, nós vimos aí então que eles abordaram esse conteúdo e nós vamos então estudar um pouquinho essa aspas, né? Que parece que é tão simples e é simples mesmo. Ela não tem muitas dificuldades para a gente lembrar o seu uso, não, o seu emprego. E nós vamos ver isso agora. Vamos lá? Aspas simples. O que é isso, professor? Aspas é um sinal gráfico. O que é um sinal? É um sinal onde eu coloco ali, né, um acento, um sinalzinho. Então, nós vamos falar que a aspas é um sinal gráfico. E nós temos, então, aspas simples e nós temos as aspas duplas. Vamos ver, então, como que a gente utiliza ela. Vamos ao exemplo. A menina estava muito feliz no congresso em apresentar a nova tese sobre o tema polêmico do aborto. Observe aí que eu iniciei a oração, uma frase com aspas, dois sinais gráficos, e no meio da oração, no meio do período, eu tenho aí nova tese. Eu tenho o quê? Uma aspa. E eu chamo isso então o quê? De aspa simples. Por que eu vou utilizar essa aspa simples agora no meio desse período? Porque eu já utilizei as duas aspas. Eu falo então que eu tenho aspa dupla no início e no final. Dois acentos gráficos. Para isso, tenho que lembrar que quando eu faço isso, no meio do período, no meio da minha oração, eu posso usar apenas um acento gráfico. Então, a gente chama de aspa simples. Aspas duplas. Exemplo, Manuela proferiu dizer logo o que estava pensando. Não gosto mais do curso. Então, isso é a fala de Manuela. Observe, então, que eu tenho dois sinais gráficos, eu chamo, então, de aspas duplas. Mas, se de repente, se eu quisesse destacar alguma palavra nessa oração, nessa frase, aí eu poderia usar, então, apenas um sinal gráfico, ok? Ficou claro quando é aspa simples, quando é dupla? Beleza, então vamos continuar. E como a gente usa essas aspas? Gente, nós usamos muitas aspas, né? Nas nossas escritas. Eu posso utilizar ele em vez de um travessão, eu posso utilizar ele em várias maneiras e a gente vai abordar isso agora. Vamos lá. Marcas, falas de discurso. Eu quero marcar uma fala, eu não quero usar um travessão, porque lá nas narrativas, nos nossos textos, o que a gente muitas vezes usa? Dois pontos, parágrafo, travessão. Em vez de usar o travessão, eu posso usar aspas. Olha só. Após encontrar o vaso quebrado, minha mãe disse, dois pontos, abre aspas, muito bonito o que você fez, fecha aspas, ponto. Então, aí eu fiz o quê? Uma marca da fala da personagem, da mãe. Então, eu usei aspas, eu poderia usar um travessão, né? Que é aquele outro sinal ali, aquela pontuação que a gente coloca na linha. Mas aqui eu quis usar aspas e é perfeitamente correto. Marcar um discurso. O que é um discurso? É uma fala de uma personagem. Nós temos as citações diretas, isso a gente usa muito no mundo acadêmico, né? E também no ensino médio, também, quando a gente vai fazer os nossos resumos, as nossas resenhas, a gente vai citar alguém na prova de redação, do Enem, do vestibular. Quando nós queremos citar alguém, nós vamos então usar a gente fala de citação direta. Segundo o presidente da República, abre aspas, iremos combater a crise, feche aspas. Essa é uma citação direta. Por que eu falo direta? Porque alguém disse aquilo, né, direto de outra pessoa, de uma autoridade, de quem escreveu, de quem se expôs a sua frase. Então, é por isso que a gente fala que é direta de alguém. E a gente usa, então, o quê? Uma aspas. Abre aspas, feche aspas. Ou então eu posso usar aspas no estrangeirismo. Estou fazendo minha prova de redação e aí eu quero falar, por exemplo, o exemplo que esperamos um feedback da professora. Observe feedback. Chamar a atenção e é um estrangeirismo, não é da língua portuguesa, né? É de outra língua. Então, quando eu for me referir a isso, eu vou usar aspas.
Neologismo. O que é neologismo? Neo é novo, logismo, palavras novas, reinventadas, criadas recentemente. Olha só essa frase aí. Essa noite vamos cantanear muito no show de Caetano Veloso. Essa palavra ela não tem no dicionário, ela foi inventada, né? Ela foi criada. A gente chama isso de neologismo, né? Palavras que a gente cria, que a gente inventa. Então, quando eu faço isso, quando eu vou escrever, eu uso aspas. Abro aspas, fecho aspas. Gírias. A Cibele diz que não rolou as vendas de bilhetes. Não rolou é uma gíria, né? É aí geralmente do grupo, né, da tribo dos jovens, não rolou, aí não colou. Então, eu vou usar aspas se eu estiver escrevendo isso num texto. A expressão destacada significa na linguagem denotativa que não aconteceu nada. Ou citar obras, trechos, partes. Olha aí, gente, tanto que as aspas têm um emprego importante, vários empregos, né? Gioconda é a obra mais famosa de Leonardo da Vinci. O autor relata em seu artigo intitulado Memórias de um Soldado, sua vida durante a guerra. A presença é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga da perfeição, comentou o monge. Vocês observam aí que quando eu vou citar uma obra, quando eu vou fazer uma citação de um trecho, de uma parte de um texto, então eu coloco aspas. Então, quando eu falo Gioconda, Gioconda, né, é uma grande obra do Leonardo da Vinci. Quando eu vou dizer aí, ó, o autor relata seu artigo intitulado Memórias de um Soldado, sua vida durante a guerra. Eu estou falando de uma obra literária, de um escrito literário. A pressa é inimiga da perfeição. É uma fala de alguém, né? É uma citação de alguém. No caso aqui, o monge. Então, vocês observam aí que as aspas, ela tem um uso extremo, vamos dizer assim, bem abrangente, né? E que, assim, são pequenos detalhes que a gente precisa observar. Então, eu uso em vários momentos, e ela é importantíssima. Às vezes, você deixou de passar a estudar esse conteúdo, eu gostaria que você voltasse, porque quando você for escrever sua redação do Enem, quando você for ler os textos, você vai encontrar aspas. Você vai encontrar aspas nos textos narrativos, nos textos dissertativos lá na argumentação, nos textos narrativos para marcar a fala de uma personagem. Então, vocês observam que ela é muito utilizada nas redações e também nos textos de artigo de opinião. Quando você for fazer a interpretação de texto, você observe esse sinal gráfico de aspas, para que você encontre o quê? Estratégia, você encontra o fio condutor, para que você entenda se aquilo ali alguém disse, se alguém quer destacar um trecho, se alguém já mencionou, se é um diálogo entre personagens. Então, é muito importante observar esse emprego das aspas. Vamos, então, para o enunciado. O enunciado, como vocês já observaram dos vestibulares, eles são diferentes. Eu torno aqui a repetir novamente. Por que eles são diferentes? Porque o objetivo dele não é levar você a pensar nas possibilidades, mas você pensar logo na correta. É muito diferente do Enem. O Enem, ele te dá ali outras possibilidades, você acaba chegando próximo, às vezes, acertando a questão. Então, o Enem observa que tipo de proficiência que você tem, se você chegou próximo, se você acertou, ele vai saber a proficiência sua em leitura. Já o vestibular não, o vestibular ele só quer saber se você conseguiu acertar ou não e se você está atento, porque tem muitas pegadinhas. Vestibular, uma das características muito fortes dela é isso, são as pegadinhas. Então, por isso que as questões de vestibulares, elas são mais complexas nesse sentido de ter mais atenção. Então, vamos dar então esse enunciado. Ao longo do texto, o autor faz uso de diversas citações. Olha só, quando eu falo citação, eu lembro de aspas. Destacada pelos sinais gráficos de aspas. Sobre essa utilização, analisa as afirmativas a seguir. 1. Abre aspas, eu tenho direito às minhas crenças, fecho aspas. No primeiro parágrafo, as aspas marcam o discurso direto do aluno. Lembrando que nós estamos referindo ao texto que nós lemos na aula anterior e na apostila de vocês é o primeiro texto. Observe aí,
Eu tenho direito às minhas crenças, no primeiro parágrafo, as aspas marcam o discurso direto do aluno. O aluno disse isso, está correto. Eu tenho direito às minhas crenças. Foi uma marca da personagem, é um discurso direto. Ele poderia ter usado um travessão? Sim, mas ele não usou. Ele usou o quê? Aspas. Até por ser um texto dissertativo argumentativo. 2. Não creio em bruxas, ainda que existam. No 7º parágrafo tem esse trecho. As aspas marcam a fala de Sancho Panza, estabelecendo intertextualidade, ou seja, o diálogo entre os textos. Correto, né? Lá no 7º parágrafo, se a gente voltar ao texto, você vai observar que quem disse isso foi o Sancho Panza, um dos personagens, né, da história. Então, vocês observam que a intertextualidade, o que é essa intertextualidade? É pegando um texto e lembrando de outro, interrelacionando, né? Então, quando eu tenho esse tipo de texto, lembrando um texto, relacionando com o outro, esse texto, lembrando que é do Dom Quixote, é um dos personagens lá do livro, da obra Dom Quixote. Então, ele fez uma menção do Dom Quixote, quando diz aí, não creio em bruxa ainda que exista. Eu sei que existe, mas eu não creio, né? Então, isso foi um dos personagens, intertextualidade. Quando eu falo intertextualidade, está correto. E quando houve a fala desse personagem, usou o quê? Aspas, porque marcou a fala da personagem. 3. Passar debaixo de uma escada dá azar. O 7º parágrafo está escrito isso. As aspas foram usadas para transcrever um dito popular, com o intuito de exemplificar uma crença que, de acordo com o autor, não pode ser provada. Observe, gente, essas aspas, elas foram usadas, é um dito popular. Né? O que é dito popular? Aquilo que não foi comprovado, aquilo que passa de geração em geração, né? Geralmente são os provérbios. E aquilo ali não é comprovado, então se torna um dito popular, se torna uma crença e se torna até verdade para muitos, que muitas vezes não foi comprovado. Isso foi escrito no texto? Foi. Está dito no texto? Está. Está utilizada, entre aspas, por quê? Para transcrever uma fala, transcrever algo que é dito popular. Está correto. Aí vem, então, a alternativa. Observa mais uma vez as questões de vestibulares. É diferente. Como eu falei, as alternativas, ela tem outros objetivos. O jeito que se escreve é diferente do Enem. No Enem, você não vai encontrar essa opção aí. Ó, letra A, apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas? B, apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas? C, apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas? D, todas as afirmativas estão corretas? Vocês observaram que eu já fui falando aí para vocês, já fui dando pistas para vocês as quais estavam corretas. Ou seja, todas as afirmativas estão corretas, a 1, a 2 e a 3. Observe mais uma vez, eu reforço, o modelo de questões de vestibulares é muito diferente do Enem. Eles são pegadinhas, porque se você não estiver atenta a isso, se você não observar isso, na hora você vai se confundir. Ah, mas a 1 está correta, a 2 também, a 3, mas como assim? Não é só uma? Porque lá no Enem eu considero só uma correta, né? A, B, C, D e E. Aqui vocês já observaram que eu tenho A, B, C e D, 4 alternativas. Segundo, eu tenho, nesse caso aqui, todas estão corretas. Por isso que ele coloca aí as afirmativas 1 e 2 estão corretas, a 1 e a 3, a 2 e a 3, ou todas. No caso aí, a letra D, todas as afirmativas estão corretas. Então, a gente tem que observar bastante isso para que vocês não se confundam na hora do Enem, da prova do Enem. Então, a análise da questão. As aspas, abre aspas, fecha aspas, são empregadas, dentre outras possibilidades, para assinalar discursos diretos, para destacar no texto o nome de uma obra, de um filme, um dito popular, entre outros. Observe como as 3 afirmativas usam sinal gráfico de aspas nas afirmações. Então, nós vimos aí que a resposta correta é a letra D. Então, a gente observa uma simples aspas, né, ou uma aspas duplas,
elas são importantes e são muito usadas nos nossos textos, principalmente de quem escreve, né? Quem escreve artigo, quem escreve reportagens, usa muito esse sinal gráfico, que são as aspas. Então, eu gostaria que vocês recordassem, pesquisassem mais um pouquinho, porque elas podem aparecer aí nos próximos vestibulares e também no Enem. Reforçando, para vocês diferenciar como que é abordada as questões do Enem e do vestibular, para você não se confundir. E a gente termina então a aula de hoje. Nós abordamos então o uso das aspas. Espero encontrar vocês bem na próxima aula. Um grande abraço. Até breve.